Se você tem mais de 55 anos e sente sede constantemente, mesmo bebendo água, seu corpo pode estar gritando por ajuda. Metade dos adultos da nossa geração pode ter açúcar alterado sem sequer desconfiar. E se eu dissesse que existe uma forma simples de identificar esses sinais antes que seja tarde demais? O açúcar alto no sangue é como um ladrão silencioso que invade nossa saúde sem fazer barulho. Muitas pessoas da nossa idade vivem anos com este problema sem saber, achando que aquela sede excessiva, o cansaço constante e a irritabilidade fazem parte do envelhecimento normal, mas não fazem. Quando o açúcar no sangue ultrapassa os níveis normais, nosso corpo começa a trabalhar como uma máquina com o motor superaquecido. O rim tenta eliminar esse excesso de açúcar pela urina, levando junto muita água do nosso organismo. É por isso que sentimos sede intensa, como se nosso corpo fosse um jardim ressecado pedindo água. Esta perda constante de líquido deixa nossas células desidratadas, causando aquele cansaço que não passa nem descansando. O pior é que este problema afeta mais de 50% das pessoas com mais de 50 anos, muitas vezes sem que elas percebam. Por que algumas pessoas conseguem manter o açúcar controlado mesmo depois dos 60, enquanto outras desenvolvem complicações graves? Qual é o sinal mais importante que seu corpo dá quando o açúcar está perigosamente alto? Como você pode usar métodos naturais comprovados pela ciência para reverter este quadro, mesmo que já tenha passado dos 55 anos? Fique até o final para descobrir as respostas que podem salvar sua saúde e sua qualidade de vida nesta fase tão importante. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo sobre saúde. Nos diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoraríamos conhecer nossos espectadores. Para entender o que acontece quando nosso açúcar está alto, imagine que nosso sangue é como uma estrada e o açúcar são os carros trafegando por ela. Quando temos poucos carros, o trânsito flui perfeitamente, mas quando há excesso de veículos, forma-se um congestionamento. O açúcar alto funciona exatamente assim. Nosso sangue fica congestionado de açúcar, e isso causa uma série de problemas em cascata. Primeiro, nossos rins, que funcionam como filtros de água em casa, começam a trabalhar em excesso, tentando limpar esse congestionamento. Para isso, eles precisam usar muita água, que é retirada de todas as partes do nosso corpo. É como se você abrisse todas as torneiras da casa ao mesmo tempo para limpar algo muito sujo. Resultado: seu corpo fica desidratado, mesmo você bebendo água. Segundo, quando há muito açúcar circulando, nossas células começam a resistir a ele, como quando uma criança come doce demais e enjoa. Essa resistência faz com que o pâncreas, nossa fábrica de insulina, trabalhe dobrado para tentar colocar o açúcar dentro das células. É como forçar uma chave numa fechadura emperrada. Com o tempo, tanto a chave quanto a fechadura se danificam. Terceiro, todo esse processo gera uma inflamação silenciosa no nosso organismo, como uma irritação constante que afeta nosso humor, nossa disposição e até mesmo nossa capacidade de pensar com clareza. Vou compartilhar com você os 9 sinais mais importantes que seu corpo dá quando o açúcar está alto. Preste muita atenção, porque reconhecer esses sinais pode literalmente salvar sua vida. Sinal número 1. Sede excessiva, que não passa nem bebendo muita água. Este é talvez o sinal mais claro de que algo não está certo com seu açúcar. Quando os níveis de açúcar no sangue ultrapassam 180 mg por decilitro, seus rins começam a trabalhar como uma bomba de água em overdrive, tentando eliminar o excesso pela urina. Imagine uma esponja encharcada de mel tentando se limpar. Ela precisa de muita água para isso. É exatamente o que acontece com seu corpo. Você pode beber litros de água e ainda assim sentir a boca seca, como se tivesse comido areia. Este sintoma é tão comum que estudos internacionais mostram que mais de 80% das pessoas com açúcar descontrolado
relatam sede constante como primeiro sinal. A diferença entre a sede normal e a sede do açúcar alto é que a normal passa depois que você bebe água, mas a do açúcar alto é insaciável, como um poço sem fundo. Se você tem notado que está bebendo muito mais água que o normal, e mesmo assim sua boca continua seca, especialmente durante a noite, este pode ser um sinal de alerta importante. Muitas pessoas da nossa geração ignoram este sintoma, achando que é efeito de algum remédio ou simplesmente parte do envelhecimento. Mas não é. Sinal número 2. Vontade de urinar frequentemente, especialmente durante a madrugada. Quando seu açúcar está alto, você pode acordar 3, 4, até 5 vezes por noite para ir ao banheiro. Isso acontece porque seus rins estão trabalhando 24 horas por dia tentando eliminar o excesso de açúcar, e para isso precisam usar muita água. É como se você tivesse deixado uma torneira pingando a noite toda, só que dentro do seu corpo. O que mais preocupa médicos experientes é que muitas pessoas atribuem este sintoma apenas ao envelhecimento ou problemas de próstata nos homens, perdendo a oportunidade de detectar o problema precocemente. A urina também pode ficar com um cheiro adocicado ou mais forte que o normal, porque está carregando açúcar. Pesquisas mostram que quando uma pessoa acorda mais de 2 vezes por noite para urinar regularmente, há 60% de chance de ter alguma alteração no açúcar. Este é um sinal que nosso corpo nos dá muito antes de desenvolvermos complicações graves. Se você tem percebido que seu sono está sendo interrompido constantemente pela necessidade de ir ao banheiro, não ignore este aviso. Sinal número 3. Cansaço extremo sem motivo aparente, mesmo após uma boa noite de sono. Este é um dos sintomas mais frustrantes, porque afeta diretamente nossa qualidade de vida. Quando o açúcar está alto, é como se você tivesse combustível no tanque do carro, mas o motor não conseguisse usar esse combustível direito. O açúcar fica circulando no sangue, mas não consegue entrar nas células para virar energia. Resultado: você se sente cansado constantemente, como se tivesse corrido uma maratona só para levantar da cama. Médicos especialistas explicam que este tipo de cansaço é diferente do cansaço normal do dia a dia. É um cansaço profundo, que não melhora nem descansando, nem dormindo mais. É como se suas baterias internas estivessem sempre descarregadas. Estudos internacionais mostram que 85% das pessoas com açúcar descontrolado relatam fadiga crônica como um dos primeiros sintomas. O problema é que muita gente da nossa idade normaliza este cansaço, achando que é natural sentir-se assim depois dos 50. Mas não é natural, e este pode ser um aviso importante do seu corpo pedindo ajuda. Sinal número 4. Mudanças repentinas de humor, irritabilidade e ansiedade sem causa aparente. O açúcar alto não afeta apenas nosso corpo físico, mas também nossa mente e emoções. Quando os níveis de açúcar ficam descontrolados, nosso cérebro, que precisa de energia constante para funcionar, fica como um computador com energia instável, ora funcionando bem, ora travando. Isso pode fazer você se sentir irritado por pequenas coisas que antes não te incomodavam, ansioso sem motivo aparente, ou com mudanças de humor repentinas que nem você mesmo entende. É como se você fosse uma pessoa diferente em questão de minutos. Pesquisas médicas revelam que quando o açúcar sobe e desce rapidamente, isso afeta os neurotransmissores do cérebro, as substâncias responsáveis pelo nosso bem-estar e estabilidade emocional. Muitas pessoas da nossa geração que desenvolvem irritabilidade ou ansiedade repentina podem estar enfrentando flutuações de açúcar no sangue. O cérebro é como um motor de precisão que precisa de combustível constante e adequado. Quando esse combustível, o açúcar, vem em excesso ou de forma irregular, o motor não funciona direito. Sinal número 5. Fome excessiva, mesmo depois de comer uma refeição completa. Este sintoma confunde muitas pessoas porque parece contraditório, mas tem uma explicação simples. Quando seu açúcar está alto, suas células estão literalmente famintas, mesmo que você tenha acabado de comer.
É como ter comida do lado de fora da casa, mas não conseguir entrar para comê-la. O açúcar está no sangue, mas não consegue entrar nas células por causa da resistência à insulina. Resultado: seu corpo continua mandando sinais de fome, pedindo mais comida, porque as células não estão recebendo energia. Você pode comer um prato cheio no almoço e 1 hora depois sentir uma fome voraz, especialmente por doces ou carboidratos. Estudos mostram que esta fome excessiva afeta mais de 70% das pessoas com açúcar descontrolado. É diferente da fome normal, porque é insaciável e vem acompanhada de desejos específicos por comidas doces ou farináceos. Muitas pessoas ganham peso rapidamente nesta fase porque comem mais, tentando satisfazer esta fome que nunca passa, criando um círculo vicioso que piora ainda mais o problema do açúcar. Sinal número 6. Cicatrização lenta de ferimentos e machucados que demoram para sarar. Se você tem notado que pequenos cortes, arranhões ou machucados estão demorando semanas para cicatrizar completamente, este pode ser um sinal importante. O açúcar alto é como areia na engrenagem do processo de cura do nosso corpo. Quando temos muito açúcar circulando no sangue, isso interfere na capacidade das células se regenerarem e repararem tecidos danificados. É como tentar colar algo com uma cola que perdeu a força. O açúcar excessivo também alimenta bactérias, tornando pequenas feridas mais propensas a infecções. Médicos experientes sabem que uma cicatrização lenta é frequentemente o primeiro sinal de que algo não está certo com o açúcar, especialmente em pessoas com mais de 50 anos. Pesquisas internacionais demonstram que feridas que levam mais de 10 dias para cicatrizar completamente podem indicar níveis elevados de açúcar no sangue. Se você tem percebido que pequenos machucados estão demorando muito mais para sarar do que costumavam, ou se pequenos cortes ficam inflamados facilmente, não ignore este sinal. É seu corpo tentando te avisar que precisa de atenção. Sinal número 7. Visão embaçada que vai e vem durante o dia. Este é um sintoma que assusta muitas pessoas, e com razão. Quando o açúcar está alto, pode afetar temporariamente a forma do cristalino do olho, aquela lentinha natural que temos dentro dos olhos para enxergar. É como se você estivesse olhando através de um vidro com gotículas de água. Às vezes enxerga bem, às vezes fica embaçado. O açúcar excessivo faz com que líquidos entrem e saiam do cristalino, mudando sua forma e afetando o foco da visão. Diferente de problemas visuais permanentes, esta visão embaçada do açúcar alto vai e vem, pode estar normal de manhã e embaçada à tarde, ou vice-versa. Estudos oftalmológicos mostram que mudanças repentinas na visão podem ser um dos primeiros sinais de açúcar descontrolado, especialmente se acompanhadas de outros sintomas que já mencionamos. O mais importante é que este tipo de visão embaçada é reversível quando o açúcar volta ao normal, diferente de danos permanentes que podem ocorrer se o problema não for tratado. Se você tem percebido que sua visão fica embaçada em determinados momentos do dia, especialmente após as refeições, este pode ser um aviso importante. Sinal número 8. Infecções frequentes, especialmente na pele, gengiva ou região íntima. O açúcar alto é como um banquete para bactérias e fungos. Quando temos açúcar em excesso circulando no organismo, isso cria um ambiente perfeito para micro-organismos se multiplicarem rapidamente. É como deixar comida açucarada espalhada pela casa. Ela vai atrair formigas e outros insetos. No nosso corpo, acontece algo similar. Pessoas com açúcar descontrolado podem desenvolver infecções de pele mais frequentemente, como furúnculos ou feridas que infeccionam facilmente. Na boca, pode haver sangramento gengival constante ou infecções. Na região íntima, tanto homens quanto mulheres podem desenvolver candidíase ou outras infecções com mais frequência. Pesquisas médicas mostram que pessoas com açúcar alto têm 3 vezes mais chance de desenvolver infecções em comparação com pessoas com açúcar normal.
O sistema imunológico fica enfraquecido porque precisa lidar constantemente com a inflamação causada pelo açúcar excessivo, deixando o corpo menos capaz de se defender contra invasores. Se você tem percebido que está tendo infecções mais frequentes que o normal, especialmente se vêm acompanhadas de outros sintomas, este pode ser um sinal de alerta importante. Sinal número 9. Formigamento ou dormência nas mãos e pés, especialmente durante a noite. Este sintoma pode começar de forma sutil, como uma sensação estranha nos dedos dos pés ou das mãos, especialmente ao acordar. Com o tempo, pode progredir para uma sensação de formigamento constante ou até mesmo dormência. Isso acontece porque o açúcar alto pode danificar os pequenos nervos das extremidades do corpo, como fios elétricos que vão perdendo a capacidade de conduzir sinais adequadamente. É mais comum começar pelos pés, porque eles ficam mais distantes do coração e recebem menos circulação sanguínea. Muitas pessoas descrevem como uma sensação de estar usando meias ou luvas invisíveis, ou como se tivessem pisado em formiguinhas. Estudos neurológicos mostram que até 60% das pessoas com açúcar descontrolado desenvolvem algum grau de dormência ou formigamento nas extremidades. O problema é que muita gente atribui esses sintomas à idade, má circulação ou problemas na coluna, perdendo a oportunidade de tratar a causa real. A boa notícia é que quando detectado cedo e o açúcar é controlado adequadamente, esses sintomas podem melhorar significativamente ou até mesmo desaparecer completamente. Agora que você conhece os 9 sinais principais, vou te ensinar exatamente como aplicar esse conhecimento na sua vida diária. Primeiro, comece a observar seu corpo de forma mais atenta pelos próximos 7 dias. Anote em um papel simples se você tem apresentado algum desses sintomas e com que frequência. Não precisa ser nada complicado, apenas uma anotação simples como sede excessiva ontem à noite ou acordei 3 vezes para ir ao banheiro. Segundo, se você identificou 3 ou mais desses sinais acontecendo regularmente, é hora de procurar um profissional de saúde para fazer exames simples de sangue. Os exames básicos são a glicemia de jejum, que deve estar abaixo de 100, e a hemoglobina glicada, que mostra como esteve seu açúcar nos últimos 3 meses. Terceiro, independente dos exames, você pode começar imediatamente algumas mudanças simples que ajudam a controlar o açúcar naturalmente. Substitua refrigerantes e sucos por água com limão ou chá verde sem açúcar. Inclua uma caminhada de 20 a 30 minutos após as principais refeições. Isso ajuda as células a absorverem melhor o açúcar. Adicione canela em pó na sua fruta da manhã ou no café, pois ela ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina. Beba pelo menos 2 litros de água por dia. Isso ajuda os rins a funcionarem melhor. Durma pelo menos 7 horas por noite, pois a falta de sono piora a resistência ao açúcar. Inclua mais fibras na alimentação, comendo verduras, legumes e frutas com casca, pois as fibras ajudam a controlar a absorção do açúcar. Por último, reduza o estresse através de atividades prazerosas, como conversar com amigos, ouvir música ou fazer algo que te relaxe, pois o estresse crônico eleva o açúcar no sangue. É importante saber que nem toda pessoa pode usar os mesmos métodos para controlar o açúcar. Se você toma remédios para a pressão alta, especialmente diuréticos, precisa ter cuidado ao aumentar muito a ingestão de água sem orientação médica. Pessoas com problemas nos rins devem ter cautela com suplementos de canela em excesso. Se você tem hipoglicemia, episódios onde o açúcar fica muito baixo, não deve fazer jejuns ou restringir muito os carboidratos sem acompanhamento. Quem usa medicamentos para diabetes precisa ajustar as doses conforme melhora a alimentação e aumenta a atividade física, sempre com orientação médica, para evitar que o açúcar fique baixo demais. Por isso, mesmo seguindo dicas naturais, é fundamental ter acompanhamento de um profissional de saúde que conheça seu histórico e seus outros problemas de saúde. Muito obrigado por ter assistido até aqui
e por cuidar da sua saúde com tanta atenção. Se este conteúdo foi útil para você, deixe um like para nos ajudar a alcançar mais pessoas que precisam desta informação. Nos comentários, conte se você já percebeu alguns desses sinais em você ou em alguém próximo. Sua experiência pode ajudar outros espectadores. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares da sua idade que podem se beneficiar dessas informações importantes. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora. Tenho certeza que você vai gostar de continuar assistindo mais conteúdo sobre saúde. Cuide bem de você. Sua família precisa de você saudável por muitos anos ainda.